Está no ar, podcast Informe MP. Informação que aproxima. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Informe MP, Informação que aproxima. Este podcast é promovido pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Amapá, que é coordenado pela Procuradora de Justiça, a doutora Socorro Bilhome. Eu sou Tarsila Gomes, sou promotora de Justiça, membro auxiliar da Comissão de Meio Ambiente do Conselho Nacional do Ministério Público. Estou hoje aqui cooperando com o Ministério Público do Amapá para falarmos de um tema muito importante, que é sustentabilidade climática, as contribuições do Ministério Público brasileiro para a defesa do meio ambiente. Então, com muita honra, estamos hoje recebendo aqui dois convidados especialíssimos. Vamos aprender muito com Cíntia Menezes Bruneta, que é conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público, possui MBA em Poder Judiciário pela Fundação Getúlio Vargas e mestrado em Direito pelo Centro Universitário Cristos. Além disso, é doutora em Direito pela Faculdade Autônoma de Direito. Vamos receber também Luciano Furtado Lobé, que é o presidente da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente. Ele também é mestre e doutor em Direito Ambiental, autor de diversas obras jurídicas na temática ambiental. É uma grande honra, um grande prazer ter os dois convidados aqui, especialíssimos. Vamos aprender muito com vocês, o conteúdo realmente é grande, extenso. E gostaria que vocês tivessem uma palavra um pouco para cumprimentar nossos ouvintes. Olá, Tarsila, muito obrigada pelo convite. A alegria é minha por estar aqui, não só aqui no Amapá, mas nesse podcast e podendo dialogar sobre questões tão relevantes no contexto de uma preparação para a COP30 em Belém. Então, espero aqui poder colaborar, trazer reflexões. Muito obrigada. Muito obrigada. É um prazer nosso. Olá, então, a todos os ouvintes aí do podcast aqui do Ministério Público do Amapá. Estou muito feliz de estar aqui com a Tarsila e com a Cíntia, especialmente nesse estado que ensina sustentabilidade para a gente no Brasil, né? O estado mais preservado da federação, que consegue levar essa sustentabilidade para a prática, especialmente com os povos da floresta, mostrando para o Brasil como os caminhos que a gente tem da sustentabilidade. Então, fiquei muito feliz de ser convidado aqui pelo Ministério Público do Amapá, da gente estar participando de um evento importantíssimo, que é o evento de pré-COP aqui nesse estado, em que representa tão bem a Amazônia brasileira. Muito obrigada, Lobé. É uma honra muito grande aqui. Estamos ansiosos já para começar a entrarmos no conteúdo, né? Então, tanto a doutora Cíntia Bruneta quanto o Luciano Lobé, eles acabaram de fazer uma palestra no evento preparatório do Ministério Público Brasileiro para a COP30, que aconteceu aqui, com a parceria da Abramp, do Ministério Público do Amapá e também do Conselho Nacional do Ministério Público. E na fala de vocês trouxeram inúmeras informações interessantes, muitas informações importantes para a gente passar aqui para os nossos ouvintes também. Então, eu vou passar a primeira pergunta para a doutora Cíntia, que é o seguinte. Eu começo fazendo o seguinte questionamento, doutora Cíntia. No evento preparatório realizado em Macapá, a sua apresentação conectou tragédias climáticas, como a ocorrida no Rio Grande do Sul, por exemplo, que chocou o Brasil, a falhas sistêmicas do Estado. Então, para além de buscar culpados, a gente percebe que a governança pública bem estruturada pode funcionar como uma ferramenta de prevenção desses eventos climáticos extremos e também de prevenção desses desastres humanitários que a gente tem vivido no Brasil. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, porque a prevenção é o princípio mais importante da área ambiental. Sim, muito obrigada. Inclusive, não precisa do doutor. Vou evitar, vou tentar. Quando a gente fala de uma tragédia como a do Rio Grande do Sul, e a gente está dando um exemplo, mas a gente tem inúmeras outras, eu não entendo essa tragédia como um desastre natural. A meu ver, não é um desastre natural, mas é sim uma falha na governança. E eu vou falar aqui governança do Estado, não o Estado ente federativo. Estou falando poder público em todas as esferas, inclusive nos incluindo aqui enquanto sistema de justiça. A chuva não é um desastre. A chuva é a chuva. O que é o desastre é o impacto dessa chuva sobre a sociedade totalmente vulnerável em virtude de decisões de fazer e não fazer estatais. Esse é o desastre.
A chuva é uma ocorrência natural. Claro, a gente está aqui em mudanças climáticas, mas a chuva seria evitável? Seria. Quando a gente vai estudar o que aconteceu no Rio Grande do Sul, e veja, tivemos medo que acontecesse esse ano também. Né? Como eu dei uma aula no Tribunal de Contas do Amazonas e eu me lembro que alguém disse assim, todo ano nós compramos tal equipamento por causa das enchentes. E todo ano isso acontece com dispensa de licitação. Ou seja, não há um planejamento, né? Então, vou dar alguns exemplos de falhas que levaram. A questão de planejamento urbano inadequado, ocupação de áreas de risco, impermeabilização do solo, que tira as esponjas naturais. Se você olhar, houve um desmonte legislativo no Rio Grande do Sul, nos anos que precederam. A gente está falando de dezenas e centenas de normas infralegais que foram modificadas, exatamente para aumentar a flexibilização na fiscalização ambiental em prol de interesses a curto prazo. Um desenvolvimento, mas um desenvolvimento não sustentável nessa perspectiva. A gente está falando de uma fragilização institucional, falta de investimento em sistemas de proteção, esvaziamento de secretarias, extinção de órgãos técnicos. E nisso tudo a gente está falando de governança, porque são decisões de gestão. Enquanto uma boa governança falaria de planejamento, de monitoramento, de transparência. Então é isso. Eu não gosto muito de falar assim, os desastres naturais ocasionaram tragédias. Eu acho que no nível de desenvolvimento que nós estamos como sociedade, como Estado, não existe isso de desastre natural. O que existe é um evento natural que tem um impacto desastroso porque nós não nos preparamos ou nós nos omitimos. Então essa tem sido a minha perspectiva e foi muito a tônica da minha apresentação no evento aqui do Amapá. Perfeito, doutora Cíntia, concordo plenamente. E é nesse contexto que a gente imagina, Lobé, que as pessoas que menos têm possibilidade de influenciar essa tomada de decisão, que a doutora Cíntia falou, sobre a estruturação das cidades, da legislação. Então, quem está fora da tomada de decisão é quem sofre realmente na pele as consequências dos eventos climáticos extremos, né? Então, são as pessoas mais vulneráveis, as comunidades mais vulneráveis. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão da justiça climática, da atuação do Ministério Público para buscar essa justiça climática. Então, Tarsila, a Cíntia trouxe realmente essa questão de como essa desestrutura estatal tem influenciado negativamente na questão climática. E o Ministério Público, eu vejo um crescimento muito grande na sua identificação como um agente importante na agenda climática. Nós do Ministério Público trabalhamos há muito tempo com temáticas climáticas sem saber. Quando a gente trabalhava com combate a desmatamento, quando a gente trabalhava com recuperação de nascentes, que é essencial para a questão da água e que interfere, inclusive, na mitigação, ou seja, no sequestro de carbono com aquela recuperação e também na adaptação, porque a gente tendo nascentes preservadas, nós teremos águas para os momentos mais difíceis. Quando a gente trabalhou com extinção de lixões que emitem tanto metano, que é um gás extremamente que contribui muito com a questão do aquecimento global. Todo esse trabalho que o Ministério Público fazia, muitas vezes a gente não identificava como um trabalho de um agente climático. E a gente vem crescendo muito no Ministério Público com essa visão mais sistêmica agora de como atuar em várias frentes. Aliando esse trabalho que a gente faz no dia a dia lá, de combate ao desmatamento, combate a incêndios, adaptação das cidades, quando a gente trabalha com regularização fundiária urbana de uma comunidade que está às margens de um rio, exigindo que o poder público faça uma análise de risco. Quando a gente exige do poder público fazer uma análise de risco de uma comunidade que mora numa encosta, a gente está trabalhando com adaptação climática, porque sabemos que quanto mais esses extremos climáticos vierem, quem vai sofrer? A população mais carente. E é essa população que o Ministério Público trabalha para defender. A gente defende a sociedade, o meio ambiente, mas a gente já sabe que os extremos climáticos vão atingir a sociedade de forma desigual.
vão atingir de forma desigual e por isso nós temos que estar com o olhar voltado para isso. Por exemplo, quando o Ministério Público de alguns estados aqui do Norte, o Ministério Público Federal, trabalha na defesa dos indígenas, dos quilombolas, para que eles recebam também os créditos de carbono, para que eles possam ser valorizados como agentes da floresta, que protegem essa floresta e que, por protegerem essa floresta, pelo princípio do protetor-recebedor, eles têm o direito de receber esses valores, eles têm o direito de serem reconhecidos como agentes importantes na preservação da floresta. Então, todo esse trabalho que o Ministério Público vem desenvolvendo é o que a gente veio falar um pouco aqui nesse evento Pré-COP aqui no Amapá. Perfeito, Lobé. Realmente a gente tem que pensar como valorizar e como tirar essa sociedade da invisibilidade, diminuir o racismo ambiental, que a gente fala, mapear as áreas de risco onde elas vivem, né, para trazer essa prevenção que a doutora Cíntia falou. Em relação à atuação dos gestores públicos, Cíntia, quais são os sinais de alerta que indicam uma fragilização da governança ambiental? Tem algum tipo de indicador que o Ministério Público e a sociedade pode monitorar para identificar um desmonte, por exemplo, de políticas públicas que se tornem assim, antes dela se tornar irreversível, esses efeitos? Olha, primeiro, a gente não pode se apegar, e normalmente tem aquela questão dos discursos de modernização, né? Modernização da legislação ambiental, isso é necessário. Daí a gente entra naquela questão, já fica a legislação ambiental contra desenvolvimento, quando na verdade não faz, é uma falsa discussão. Quando a gente fala em desenvolvimento hoje em dia, inclusive a nível internacional, a gente fala em desenvolvimento sustentável. Mas, indo para a sua pergunta, precisam ser monitoradas ações objetivas para além desse discurso de modernização. Então, vamos pensar numa retórica antiambiental, ataques a órgãos de fiscalização. Esse é um indicativo que tem alguma coisa errada, porque uma boa governança tem esse respaldo, você precisa fiscalizar, né? Um outro exemplo é e aqui eu vou usar um termo mais coloquial, de passar a boiada. É a questão de uso de decretos e portarias para flexibilizar, para esvaziar leis ambientais, sem a participação do Congresso. A gente está falando aqui de infralegais. A questão de uma paralisia institucional, fusão de secretarias, por exemplo. Você extingue uma secretaria de meio ambiente, você junta com infraestrutura, você congela conselhos, você altera a composição de conselhos para diminuir a paridade de representantes, para diminuir os representantes da sociedade civil. Você faz uma asfixia, você verifica uma asfixia orçamentária e de pessoal, com cortes drásticos no orçamento, com escolha de prioridades que não são aquelas prioridades voltadas à perspectiva ambiental, falta de concurso, um plano de cargos e carreiras falho. Então, tudo isso vai, de fato, asfixiando toda a rede de proteção. Então, assim, se eu for falar indicadores quantitativos para monitorar, vamos lá, percentual do orçamento ambiental, que foi realmente gasto. Então, não é aquele que está previsto, é aquilo que foi realmente gasto, né? Que não foi contingenciado. Fiscalização, você vai ver se houve queda no número do valor de multas aplicadas, queda, especialmente se o desmatamento aumenta. Se o desmatamento aumentou, vamos dizer, em 2024, eu não tenho dados específicos, então se eu acertar foi mera coincidência ou não. Então você tem um aumento no desmatamento e você tem um valor nas multas aplicadas inferior. Isso já é um sinal de alerta, não pode isoladamente ser visto, porque temos vários fatores aí envolvidos, mas eu estou falando de um conjunto de alerta. Então, percentual gasto, queda no número do valor de multas, né, da arrecadação em virtude das fiscalizações, aumento das taxas de desmatamento, obviamente, redução dos números de servidores ativos nas fiscalizações e, como eu falei, participação social, mudanças na composição dos conselhos. Eu acho que isso, se o Ministério Público tivesse um checklist, pelo menos um sinal de alerta para pesquisar mais a fundo, merece.
E só falando um pouquinho do que o Luciano estava dizendo, quando a gente vai olhar no artigo 225 da Constituição, e veja, a gente está falando do final da década de 1980, já estava lá a preocupação com as populações vulneráveis, a justiça climática, já estava a questão do papel do Ministério Público em levar para o judiciário quando não conseguia resolver extrajudicialmente, e já tinha a questão da governança, da busca por políticas públicas eficazes, né? Então parece que a gente está falando de algo muito moderno e o engraçado é a gente ainda ter que falar, né? De algo que já tem daqui a pouco tem 40 anos. Perfeito. Então a gente entende pela sua fala, Cíntia, que o aumento da vulnerabilidade das instituições, enfraquecimento dessas instituições, de forma até proposital, para que o resultado seja uma falta de fiscalização adequada, de prevenção dos danos ambientais. Eu defendi, na verdade, que essa desestruturação dolosa da proteção ambiental do Estado é ato de improbidade administrativa, conforme a nova lei de improbidade. A nova lei permite isso? Bem, a nova lei fala em dolo. Sim. Se você vê um conjunto desses indicadores acontecendo, sim, é uma desestruturação estatal absolutamente controlada, intencional. Perfeito. Então, assim, eu já vejo aí uma possibilidade, eu já vejo aí uma prova do dolo para que a gente possa entender que é ato de improbidade administrativa. Perfeito. Inclusive também a diminuição, como você falou, da informação e da participação Exato. Popular premeditada. Exatamente, é uma conjunção. Você diminui transparência, você desmonta você altera a composição de conselhos, você diminui fiscalização, reduz pessoal, altera legislação infralegal, né, normativa infralegal. Então, assim, eu apresentei essa tese aí reflexão, no evento. Então, eu vou, assim, a gente está aqui, vamos absorver todas essas informações com calma. Vou chamar o intervalo e daqui a pouco a gente vai retornar com mais informações interessantes como essas. Podcast Informe MP. Informação que aproxima. RTV MP, a Rádio e TV Web do Ministério Público do Amapá. Programação ao vivo toda segunda, quarta e sexta, às 10h30 da manhã. Podcasts com os principais debates da sociedade e as atualizações do mundo jurídico. Nosso jornal traz os acontecimentos de interesse público da atividade ministerial. Acompanhe nossa programação online em nosso site ou YouTube pelo @canal MPAP. RTV MP, a Rádio e TV Web do Ministério Público do Amapá. Você sabe o que é o Ministério Público? O Ministério Público é uma instituição que tem como missão defender e fiscalizar a aplicação das leis, defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. O Ministério Público é uma instituição autônoma e não está vinculada a nenhum dos poderes. Promotores e promotoras atuam em parceria com a sociedade, defendendo direitos coletivos e individuais. Mas afinal, o que faz um promotor de justiça? Promotores e promotoras são responsáveis por defender o interesse público e agir pelo cumprimento das leis. Em resumo, as principais atribuições de um promotor de justiça são: fiscalizar o cumprimento das leis, proteger os direitos das crianças, idosos e mulheres, combater a corrupção, defender o meio ambiente, atuar no combate à criminalidade. O Ministério Público também ouve você. É por meio da ouvidoria que você pode denunciar, sugerir ou pedir ajuda. Ministério Público do Amapá,
em defesa de quem precisa, em parceria com você. Podcast Informe MP. Informação que aproxima. Estamos de volta com o Informe MP, informação que aproxima. Hoje falando sobre o tema de sustentabilidade climática, as contribuições do Ministério Público Brasileiro para a defesa do meio ambiente. Vamos retomar aqui nossa conversa com os convidados especialíssimos de hoje. Eu queria saber de você, Luciano, agora. Vamos conversar um pouco sobre o mercado de carbono, que você acabou de fazer uma especialização nessa temática, que é importantíssimo. E a gente imagina como o MP brasileiro pode contribuir com essa questão de impulsionar a bioeconomia, financiar realmente os protetores do meio ambiente, como você falou. Como o Ministério Público pode atuar nessa temática? Olha, eu estou muito animado com essa discussão do mercado de carbono, sabe? Eu, depois de 20 e poucos anos de atuação no Ministério Público, eu vejo cada vez mais que, aliado à questão do comando e controle, o que é comando e controle? Eu determino e fiscalizo e multo. Aliado a isso, a gente precisa encontrar instrumentos positivos de preservação do meio ambiente. Quando a gente consegue fazer com que o meio ambiente gere riquezas, vire um negócio, a gente tem um ambiente muito mais fácil de implementação e de proteção. Então, na temática do mercado de carbono, a gente, na minha visão, está tendo uma virada de chave jurídica, e aí isso interfere muito no papel do Ministério Público, porque a gente está tendo uma transição de um mercado voluntário de carbono, que é aquele que alguém faz um projeto de carbono, certifica com uma certificadora privada, e uma empresa, porque ela quer cumprir a sua agenda ambiental, elas compram esses créditos de carbono. Esse é um ponto. Para um mercado regulado no Brasil, em que as indústrias vão ter que ter um limite de emissões, e nesse limite de emissões, o que ela passar disso, ela vai ter que comprar esse crédito, e aí isso muda a chave. Porque o Ministério Público passa a ter que fiscalizar esses contratos, fiscalizar esses projetos. Muito importante a gente lembrar, a primeira obrigação nossa é buscar a redução das emissões com melhores atividades. Redução de desmatamento ilegal, redução de queimada, agropecuária mais eficiente, indústria mais eficiente. O tema até que é do meu primeiro livro, do mestrado, a questão das melhores técnicas disponíveis. Eu tenho que adotar a melhor técnica ou tecnologia naquela indústria para reduzir ao máximo. Mas mesmo assim a gente sabe que as indústrias vão continuar emitindo, os setores vão continuar emitindo, então entra a questão do mercado de carbono. E aí eu acho que o papel do Ministério Público essencial é não demonizar o Instituto e trabalhar para que esse Instituto seja aplicado da melhor forma possível, né? E aí nós temos aqui boas atuações dos Ministérios Públicos da região norte, no Pará, no Amazonas, com fiscalização de contratos para que esse dinheiro chegue nas comunidades, para que esse recurso chegue para o indígena, para o quilombola, para a comunidade ribeirinha que protege a floresta. Mas a gente tem que lembrar que esse instituto pode ser um grande aliado na preservação da floresta. Pela primeira vez a gente tem efetivamente como tirar desse discurso, olha, você está preservando, então você tem que receber. E a gente não precisa parar só nessa questão das florestas. Eu dou um outro exemplo, que o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Estadual vão ter que trabalhar muito em cima também, que é na questão da reciclagem. Os maiores emissores de carbono que estão regulados no Brasil indústria do metal, indústria do alumínio, indústria do vidro, indústria do cimento, indústria do plástico. Essas indústrias que terão que reduzir as suas emissões, elas, como uma boa estratégia, uma boa parte da sua estratégia será a inclusão da reciclagem no seu processo produtivo para reduzir a emissão. Porque quando eu uso um vidro, por exemplo, reciclável e volto ele a ser uma garrafa, eu estou deixando de emitir. Quando eu uso, por exemplo, o resíduo do plástico na reciclagem, eu deixo de emitir petróleo. Então, essa é uma questão que o Ministério Público vai ter que olhar muito. Primeiro, para ver se essas indústrias realmente estão reduzindo, se os seus inventários estão realmente participativos, estão efetivos, mas também na cadeia da reciclagem.
nós temos uma agenda muito forte no Ministério Público, tanto estadual quanto do trabalho, que é a defesa dos catadores. Os catadores hoje são os grandes contribuintes da reciclagem no Brasil. Desde aquele cidadão que está na rua catando com a sua carretinha, até as cooperativas de reciclagem. E esse crédito carbono da reciclagem precisa chegar para esses agentes. Então nós, como Ministério Público, que sempre defendemos essa população vulnerável, temos o papel de estudar esse mercado de carbono para que essas pessoas também, que essa riqueza do carbono chegue também lá na ponta para o catador. Então é um outro exemplo de como a atuação do Ministério Público, que tem atuado para extinguir lixões, que tem atuado para implementar a coleta seletiva, pode ser um aliado. E esse crédito de carbono pode vir, inclusive, a ser uma complementação de renda para essa população vulnerável. Então o Ministério Público não só aprendendo a linguagem do mercado, mas assumindo um protagonismo, né? Daí a gente fala de formação, porque você procurou sozinho, né, Luciano? Sim, eu acabei de fazer um MBA em crédito de carbono para poder entender essa realidade, porque eu acredito realmente que nós, no Ministério Público, temos essa linha que temos que aprender a trabalhar mais com essa linha do mercado, com essa linha de como buscar instrumentos positivos. Eu dou um exemplo. Mato Grosso do Sul conseguiu reduzir os seus lixões de 80% de lixões irregulares para 5%, uma boa parte foi com instalação de aterros privados. O empresário vem, compra a área, licencia com o dinheiro dele, constrói com o dinheiro dele e quando está pronto ele atende. Para quem não sabe a diferença do aterro sanitário e do lixão, o lixão é aquele lugar que a céu aberto, as pessoas catando, urubu, incêndio, e o aterro sanitário é um local adequado com tratamento do chorume, com captação do gás. Então, esse mercado dos aterros privados é um exemplo. Alagoas, hoje é lixão zero, Pernambuco, outros estados, muito com essa iniciativa privada entrando. Então, eu tenho essa visão de que a gente precisa buscar esses instrumentos positivos também, além, claro, do comando e controle. Quem comete ilegalidade tem que ser fiscalizado, responsabilizado e punido, mas a grande parte da sociedade pode ser vista como aliada, tanto o setor empresarial quanto o setor da sociedade civil. A gente podia levar como estratégia nacional para o Conselho, né? Fica aí a sugestão. Eu e o Lobé, a gente já conversa muito sobre a questão dos instrumentos econômicos financeiros de incentivo à preservação. Como o Lobé falou, o princípio do protetor-recebedor, quem protege, os catadores são esses protetores também, os povos tradicionais também, as comunidades tradicionais são esses protetores. Então, eu acho que é um papel muito importante do Ministério Público zelar, doutora, pela integridade, que é um tema que eu lembro sempre do seu trabalho. Então, a integridade do mercado de carbono, né, que tem que ser fiscalizada pelos membros do Ministério Público, para isso a gente precisa compreender. Então, Lobé, parabéns, obrigada. E você vai ser uma fonte também de capacitação agora, a partir de agora, dos membros do MP nessa temática, já que tem a especialização, né? E eu vou passar então uma pergunta para a Cíntia. Na sua fala no evento preparatório de hoje, da COP30, que foi realizado aqui no Macapá, aponta para a desestruturação de órgãos de controle como um fator de risco. Queria entender um pouquinho, do ponto de vista da governança, quais são os pilares institucionais que precisam ser blindados, protegidos, para garantir essa continuidade das políticas climáticas. Falando aqui de pilares institucionais, a gente está falando de pilares do Estado, né, do poder público. Eu acho que primeiro os conselhos participativos, né, como por exemplo o CONAMA, que são espaços de deliberação técnica e social. Então, eu acho que, de repente, fixar em lei a composição paritária, tornar suas decisões técnicas vinculantes. Então, a gente pode pensar nisso. Fortalecer, então. Fortalecer e dar uma legitimidade para que as composições sejam protegidas. Né? Porque tem que ser órgãos autônomos, independentes, para que possam, de fato, cumprir o seu papel institucional e, enfim, né, em prol. Os órgãos de fiscalização, IBAMA, ICMBio, que são lá na linha de frente, no chão de fábrica, né, em termos de comando, de controle, enfim, e de prevenção também, com as normas, né, de repente instituir mandatos fixos para os seus dirigentes, vincular um percentual mínimo de orçamento, protegendo de cortes políticos, de decisões políticas. Talvez fosse interessante pensar em algo assim. A
a questão da blindagem dos fundos climáticos, que são aqueles instrumentos financeiros que viabilizam as ações, dão um respiro orçamentário, né? Transformar em lei a decisão do STF que proíbe o contingenciamento dos recursos, garantir por lei a governança participativa nesses fundos, tratar melhor dessa governança também. Seria essa perspectiva de pilares institucionais: conselho, órgãos de fiscalização e fundos. E tudo isso fortalece a democracia ambiental também, porque essas instituições fortes que garante, né, a democracia ser realmente implementada. Excelente. Excelente. E para finalizar, já estamos indo para o nosso encerramento, queria só que Lobé falasse aqui um pouco sobre o legado que o Ministério Público pretende deixar após esse ano de COP. Tantos eventos preparatórios, paralelos, nós estamos organizando também muitos debates, publicações. Tem um site também que a Abramp e o CNMP estão fazendo para apresentar os principais projetos do Ministério Público. Vamos fazer o lançamento de uma publicação bem importante nas temáticas da COP. Então eu queria que o Lobé falasse um pouco, como presidente da Abrampa, que é a Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente, sobre esse legado que o Ministério Público Ambiental pode deixar para o Brasil nesse ano de COP. Então, Tarsila, a gente da Abrampa, né, para quem não conhece, a Abrampa é a Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público Ambiental. Então nós não temos um Ministério Público no Brasil, nós temos vários Ministérios Públicos. Eu digo que a gente tem, na atuação ambiental, 30 Ministérios Públicos. Nós temos os 26, os estados da Federação, o Ministério Público Federal, o Distrito Federal, o Ministério Público do Trabalho, que faz um trabalho muito importante na questão climática também, na defesa do meio ambiente do trabalho, nas adaptações do meio ambiente do trabalho, e o Ministério Público de Contas. Então, a Abrampa, com o CNMP, com todos esses Ministérios Públicos, vai lançar um portal do MP na COP30. Esse portal tem por finalidade trazer todo esse trabalho que os Ministérios Públicos têm desenvolvido. E olhando para dentro do MP, a principal questão que eu vejo é: nós precisamos cada vez mais nos adaptar a essa nova realidade e nos preparar. E uma coisa que a Abrampa sabe fazer muito bem é compartilhar boas experiências. A gente tem essa maleabilidade de um colega implementa um trabalho interessante, já passa para outro e a gente vai fomentando e capacitando. Então essa questão, olhando para dentro, é a gente do Ministério Público: olha, como eu posso trabalhar cada vez mais em prol da sociedade, tanto na questão de mitigação, ou seja, na redução das emissões, quanto na questão da adaptação. Então, esse é um ponto importante. Mas eu vejo também, em relação a esse momento da COP, uma questão de como nós do Ministério Público nos posicionamos para mostrar para o mundo o diferencial do Ministério Público brasileiro. Eu fui fundador e o primeiro coordenador da rede latino-americana do Ministério Público Ambiental, que tem 19 países, 19 países da América Latina, e a gente vê muito que a configuração do Ministério Público brasileiro é algo que só existe aqui. A questão da independência, a questão da autonomia, a questão da atuação cível, que a gente não fica só no criminal. Essa atuação preventiva é algo que nós do Brasil temos que mostrar para o mundo que somos um agente importante climático, não para enaltecer nosso trabalho, mas para que a gente possa cada vez trabalhar melhor em prol da sociedade. Então, olhando internamente, nesse momento de COP, como a gente trabalha melhor. Olhando externamente, já que o mundo está olhando para cá, como nós mostramos esse trabalho do Ministério Público, até para servir como, muitas vezes, como aprendizado para outros Ministérios Públicos. Eu acabei de voltar da Argentina, lá está sendo criada, ou foi criada já, a RAFA, que é a Abrampa Argentina, né? E a gente tem trabalhado muito com os colegas da Argentina de como atuar na questão civil, como usar imagem de satélite. A gente tem aproveitado o trabalho excelente do CNJ aqui, que é um roteiro de atuação de como aproveitar as imagens de satélite como prova, e tem passado isso na rede latino-americana. A gente vai ter uma parceria com o Ministério Público do Peru, do Peru já foi feito, de implementação de laboratório de geoprocessamento lá, e agora com a Colômbia. Então, esse momento de união dos Ministérios Públicos. A gente quer, inclusive, buscar Ministérios Públicos de outros continentes. Temos contato com a rede europeia de Ministério Público Ambiental. Então, esse é o momento. E um terceiro momento,
nessa publicação que você mencionou, é como nós, no Ministério Público Brasileiro, podemos sugerir ou apontar os principais pontos na negociação da COP. Então isso nós estamos construindo também para entregar para os negociadores, dizendo, olha, a visão do Ministério Público Brasileiro, com toda essa congregação de agentes via ABRAMPA, via CNMP, via Grupo Nacional dos Procuradores Gerais e todos os ministérios públicos envolvidos, a nossa visão de como os negociadores da COP poderiam avançar. Então são esses três legados que eu vejo do Ministério Público. Excelente, Lober. Realmente essa integração, o fortalecimento e até o aprendizado que a gente vai construir tendo as oportunidades de apresentar nosso trabalho, esses eventos de encontros. Às vezes um estado aprende com o outro também. Vários colegas aqui aprendendo com Vinícius Lameira, que estava falando sobre o Rio de Janeiro, está bem avançado na temática. Os projetos que o Lober apresentou. Agora à tarde também tivemos a oportunidade de ver vários projetos na área de resíduos sólidos. Então, assim, nós aqui, hoje foi um momento desse também, de a gente tentar dar publicidade, entender o trabalho do Ministério Público Brasileiro, que é diferenciado em relação a todos os outros MPs do mundo, porque nós temos essa atribuição que a Constituição nos deu de defender o meio ambiente na área civil, vários outros países apenas na área criminal. Então, a gente tem uma atribuição ampliada e um desafio maior. Então, precisamos nos fortalecer e, com isso, eu só agradeço muito a honra grande demais que eu tive aqui hoje de aprender com vocês, de estar aqui contribuindo com o Ministério Público do Amapá também. E encerro o programa dizendo que esse foi um Informe MP, o podcast promovido pelo Ministério Público do Amapá. Até a próxima. Obrigada. Você acompanhou Informe MP, toda segunda, às 10h30 da manhã, com os principais debates do mundo jurídico.